Tudo começa quando Leonardo está parado no trânsito com Ângela e Adela, e em seguida o sinal abre e Leonardo sai com o carro, e um ciclista passa na frente do carro e é atropelado por ele, e todos ficam apavorados olhando para o homem jogado no chão. No hospital, Álvaro fica desesperado e vai para perto de Clarita perguntando se ela está ouvindo ele, mas a garota não se move, e então Dario vai chamar Fedra. Beatriz chama Gerardo e fala para ele ir para casa descansar, mas ele diz que de forma alguma vai deixar ela sozinha. E Beatriz ofegante pede para ver Samantha, e o marido fala para ela se acalmar e levanta Bia, que já está respirando com dificuldades. Ângela e Leonardo saem do carro e vão na direção do homem que está no chão. E nisso outras pessoas se aproximam, e uma mulher filma e fala que Leonardo o atropelou, mas Ângela diz que o homem que passou na frente do carro. Leonardo fala que eles precisam de uma ambulância, e o irmão do rapaz diz que vai chamar, enquanto Ângela vai até o carro pegar alguma coisa. No hospital, Beatriz está sendo socorrida, e Gerardo está apavorado, quando o Gart chega e ele quer saber o que vai acontecer com sua esposa. E o Gart explica que Beatriz está respirando com uma baixa porcentagem de oxigênio, e pede para ele assinar um documento autorizando que ela seja entubada. Gerardo fica resistente, mas o Gart fala que essa é a única alternativa que ele tem para tentar salvar ela. Porque senão Bia pode morrer. Na rua, o irmão do ciclista está tentando convencer o policial que Leonardo atropelou seu irmão. E uma mulher que não para de filmar tudo diz que ele tem razão. Mas Ângela diz que é tudo mentira, e que ele atravessou quando o sinal estava aberto. E então o policial pede a carteira de motorista de Leonardo, mas ele percebe que esqueceu em casa, e piora a situação para ele. Leonardo pede para o irmão do ciclista deixar ele levar o rapaz para o Hospital Verga, porque trabalha lá, mas o homem está revoltado e diz que não. E então o policial resolve levar Leonardo preso, e ele pede para Ângela ir até seu apartamento e pedir à Alma que pegue sua carteira de motorista. No hospital, Álvaro está tentando de todas as formas se comunicar com Clarita, mas ela não responde aos chamados dele, e nisso Fedra chega e diz que já estava quase indo embora, mas que isso é um milagre. E então resolve fazer exames nela, e pede para Dario pegar os equipamentos com outras enfermeiras. Álvaro está desesperado querendo saber o que está acontecendo e por que ela não responde. Mas Fedra diz que eles vão precisar descobrir e que talvez isso seja só uma reação neurológica. E Clarita começa a piscar algumas vezes, e Dario está chocado, e resolve ir buscar os equipamentos. Enquanto isso, Ângela está ao telefone com Alma, e conta que Leonardo atropelou um ciclista, e a falsa finge que está muito surpresa, e Ângela pede para ela levar a carteira de motorista e o papel do seguro de Leonardo, mas não contar nada para Mirta, e Alma diz que vai fazer isso sim. Alma fica satisfeita e Mirta aparece perguntando o que aconteceu, e a loira conta que Leonardo teve um pequeno acidente de carro, mas que ela não precisa se preocupar, mas Mirta fala que precisa ver seu filho. Porém Alma conta que ele está bem, e disse que não era para contar nada a ela porque o chateia muito,
E então Mirta fica com raiva e fala que então vai até o Hospital Verga, porque Beatriz está internada e quer ver Gerardo, e pede para a Alma manter ela informada. Por outro lado, Adela está tentando acalmar Ângela, quando Luz e Pablo chegam. E Ângela pede para Pablo levar sua mãe para a vila, mas Adela fala que quer ficar com a filha, mas Ângela diz que ela precisa descansar, e que vai ajudar Leonardo, e quer ir até a clínica que levaram o ciclista, e não entende o porquê não deixaram ele ir para o Hospital Verga, e pergunta a Pablo como está Beatriz, e ele diz que ela não está muito bem. Então eles resolvem ir para o carro. No hospital, Samantha vai até o pai, querendo saber o que aconteceu com sua mãe, e Gerardo, furioso, pergunta o porquê ela quis saber de notícias agora que ela está entubada, se quando ela estava consciente ela não quis. Mas Samantha fala que não sabia que a mãe queria vê-la, e o pai fala que ela é uma mentirosa e que sabia muito bem que Beatriz queria o apoio da filha, mas ela é tão egoísta que não teve coragem de ir dizer à mãe que a ama, e Samantha tenta se explicar, mas o pai fala para ela se afastar e não tocar nele, e então ela vai embora. E nesse meio tempo, a doutora Nancy está na delegacia tentando falar com Leonardo, mas está sendo impedida por uma mulher chata que não quer deixar de jeito nenhum que Nancy veja seu cliente, e então a advogada fala que vai ser obrigada a denunciar a bruxa. Em outro hospital, Ângela chega e conversa com um homem que está querendo ajudar Leonardo. E ele fala que precisa dos documentos dele, e Ângela diz que já pediu para uma pessoa, e quer saber como está o ciclista. E então o irmão dele vem dizendo que seu irmão está mal, e Ângela diz que sente muito, mas o homem fala para ela não falar nada porque eles são culpados por tudo, e diz que seu irmão só tem 20 anos e está desse jeito por culpa deles. Ângela pede para ele deixar que o levem para o Hospital Verga, mas o homem fala que não vai colocar a vida do seu irmão em risco para transferir ele a outro hospital, e diz que se o garoto morrer, ele vai fazer de tudo para esse Leonardo Santillana ficar preso para sempre. Nisso, Alma chega e pergunta o que aconteceu, e Ângela conta que o rapaz está muito mal, e pergunta se ela levou os documentos dele, mas a mentirosa fala que não encontrou. E em seguida o doutor aparece, e todos ficam ansiosos para saber como o rapaz está. E o médico fala que infelizmente não tem boas notícias, e que ele teve um traumatismo craniano, e alguns problemas na coluna e corre o risco de não andar nunca mais. Então todos ficam tensos e o irmão do ciclista fala que não acredita que isso está acontecendo com seu irmão. No hospital, Gerardo está com Beatriz, e chorando diz que ela é forte e pode ficar bem, e então pega a mão dela e coloca a aliança, e diz que ela é o amor de sua vida. No seu escritório, Samantha continua tomando suas pastilhas, e Oscar fala que ela está exagerando, mas ela diz que não pediu a opinião do amigo. Em seguida, Álvaro chega e pergunta se pode falar com ela, e Oscar se retira, e então ele, todo feliz, fala que tem uma grande notícia, e conta que Clarita abriu os olhos. E Samantha se finge de muito feliz, e fala que a irmã dele despertou no mesmo momento em que a mãe dela está morrendo. Álvaro diz que sente muito e pergunta por que Samantha não está
lá com a mãe dela, mas ela diz que não pode, e Álvaro diz que ela pode sim, e que precisa apoiar o pai dela, e fala para Patricinha ir ver a mãe e dizer que a ama, mas Samantha fala que não pode perdoar os pais pela forma que os trataram e por ter aberto a porta da casa deles para a mulher que ele ama morar. Álvaro ainda tenta insistir, mas a cebosa fala que não vai até lá, e então ele desiste e vai embora, e Samantha continua bebendo. Por outro lado, alguém bate na porta da casa de Abel, e ele abre e se depara com Félix, que quer falar com Guilherme tarde da noite. Mas Abel fala que nem pensar que ele vai acordar o menino naquele horário. Mas Félix diz que é o pai dele e tem todo o direito. Mas Abel fala que ali é sua casa e é ele quem manda. Félix quer falar com Luz, mas Abel fala que ela não está, e então Félix ameaça Abel e manda ele sair do caminho de sua família senão vai acabar com ele. E então Abel debocha dizendo que está tremendo de medo, e manda Félix ir embora. Samantha, desesperada, vai ver sua mãe, e chorando pede perdão por não ter ido ver ela antes. E então Hélida chega e diz que Samantha não pode estar ali, mas a Patricinha fala que está falando com sua mãe, e grita pedindo perdão, e Hélida pergunta se ela está bêbada e Samantha pergunta quem é ela para questionar isso, e diz que é a herdeira desse hospital, e Hélida diz que sabe, mas ela está colocando sua mãe em risco. Em seguida, o Gart chega e pergunta o que Samantha está fazendo ali, e diz que ela precisa sair da sala porque está bêbada, e manda a Hélida levar ela e dar um café. E então Samantha sai do quarto carregada. Samantha faz escândalo no corredor, e Hélida não consegue segurar ela por muito tempo e a Patricinha voa no chão. E Gerardo vê a cena e levanta Samantha perguntando se ela não tem vergonha na cara. E Samantha fala que ele mesmo quis que ela fosse ver sua mãe, mas o pai dela fala que não nesse estado. Samantha fala que agora ele não quer saber de nada porque tem Ângela para consolar ele, e Álvaro chega e fica olhando. E Gerardo fala para ela parar de falar besteiras e manda Álvaro levar ela dali. E Samantha grita que Ângela quer pegar todo o dinheiro que a mãe dela deixou. E nisso Mirta está chegando e se aproxima de Gerardo falando para ele ficar tranquilo, e que não está sozinho porque ela está ali com ele. Do outro lado da cidade, Félix conta para seu compadre que Abel não deixou ele ver seu filho, e jura que quase acabou com ele, mas o homem fala que ele precisa agir com inteligência se quer sua família de volta. Mas Félix diz que não faz questão de ter Guilherme correndo pela casa e espalhando suas coisas, e diz que está fazendo tudo isso para ter Luz de volta, mas jura que está a ponto de fazer uma loucura. O homem fala que ele precisa andar dentro da lei senão vai perder a guarda do menino, mas Félix diz que não está nem aí para a lei, e quer saber se o compadre tem uma ideia boa para ele. No hospital, Mirta fala para Gerardo que vai pegar um café, mas ele não quer que ela tenha trabalho. Porém, Mirta diz que já está dominando a prótese. Em seguida, o telefone dele toca e é Ângela, e Gerardo conta que Beatriz piorou e tiveram que entubá-la. E Ângela fica muito sentida. Ele diz que está tentando
localizar Leonardo, e Ângela conta que eles sofreram um acidente de carro, e Gerardo fica preocupado, mas Ângela o tranquiliza dizendo que não aconteceu nada grave, mas que Leonardo vai precisar acionar o seguro. Gerardo fala que não está com cabeça para nada agora, mas que se puder ajudar eles podem contar com ele, e então desliga, e Mirta volta com o café para eles. Na vila, Pablo entra em casa e conta para Luz que já instalou a dela na casa de Dona Pura, e ela acha ótimo e pergunta se ele vai voltar para o hospital. E Pablo fala que está esperando a ligação do patrão para saber se ele vai para casa. Luz fala que se ele quiser pode ir também, porque Guilherme está dormindo muito bem com Abel. E Pablo fala que o primo ainda está com essa ideia de que está apaixonado por ela, mas nem imagina que o coração dela já tem dono, mas Luz nega. E Pablo fala que sabe que ela está mentindo. E se aproxima dela, mas Luz pede para ele parar, e Pablo pergunta se ela tem certeza, porque os olhos dela dizem outra coisa. Eles estão bem próximos. Quando a vizinhança chega gritando dizendo que uma mulher invadiu a casa de Dona Pura e que eles já chamaram a polícia. Por outro lado, Nancy está ao telefone quando Ângela chega querendo saber de Leonardo, e ela fala que não conseguiu falar com ele, mas está fazendo de tudo para ajudar, e então Ângela conta que o ciclista está mal e pode ficar sem os movimentos do corpo, e Nancy fica preocupada, e fala que ela vai até o fim para ajudar Leonardo. Alma chega e pergunta o que aconteceu, e Ângela apresenta ela para Nancy, e Alma quer saber como vão as coisas. Enquanto isso, Gerardo volta e Mirta pergunta como Bia está, e ele conta que continua na mesma, e que estão fazendo novos exames. Mirta fala para ele ficar tranquilo e que ele é forte, mas Gerardo chora e diz que não sabe como vai seguir sem Bia, mas a cobra fala para ele não se precipitar, porque nada aconteceu. Gerardo agradece e diz que se não fosse por ela, Ângela e Leonardo, ele não sabe como estaria, e aproveita para contar que Léo sofreu um acidente de carro, e Mirta diz que sabe, mas tranquiliza ele dizendo que não foi nada demais. Por outro lado, Leonardo está sentado na sala do médico legista. Quando a mulher cebosa chega e pergunta o quanto de bebida ele tomou, e Leonardo explica que só bebeu uma taça, mas diz que a carne do jantar estava à base de vinho tinto. A mulher fala que ele vai se sair bem, e Leonardo pergunta se ela sabe do rapaz que ele atropelou, mas a mulher diz que não tem informações sobre ele, mas fala que Leonardo tem uma advogada insistente demais. No hospital, Mirta continua consolando Gerardo, e ele fala que se sente muito impotente porque é dono desse hospital enorme, mas não tem poder nenhum sobre a morte. A cobra fala para ele não se sentir assim, e diz que uma coisa ele pode fazer, e pede para ele acompanhar. Nancy continua colocando pressão e quer ver Leonardo. E a mulher fala que se ele passar no teste de nível de álcool, com certeza no dia seguinte ele será liberado. Mas Nancy fala que prefere não confiar. Então a mulher libera para ela passar 5 minutos com ele. Enquanto isso, Gerardo agradece Mirta por levar ele até a capela. E a falsa fala que Deus pode conceder anos de vida para Bia, mas se assim não for, que ele dê calma ao coração dele.
Gerardo se ajoelha e pede para Deus não levar Beatriz, enquanto Mirta pede para ser a companheira dele para o resto da vida e tirar Gerardo dessa solidão. Em seguida, Hélida chega e pede desculpas por atrapalhar, mas diz que precisa falar com o patrão. Na cadeia, Nancy vai falar com Leonardo, e ele pergunta como estão as coisas, e ela explica que está fazendo de tudo para tirar ele dali, mas que precisam esperar os resultados dos exames. E Leonardo quer saber como está o ciclista, e Nancy explica que ele não está nada bem, e que corre alguns riscos, mas diz que estão operando ele naquele exato momento. Leonardo garante que ele atravessou na frente dele e não sabe nem de onde ele saiu, e Nancy diz que acredita, e conta que Alma não conseguiu encontrar os papéis do seguro, mas Leonardo garante que estava na carteira dele, e Nancy pede para ele ficar calmo que tudo vai dar certo. Ela pergunta se pode oferecer um valor em dinheiro para a família da vítima, e Leonardo pergunta se isso não seria ilegal, mas ela diz que não, e então ele concorda, mas pede que a negociação seja justa para ambas as partes. Nancy diz que tudo bem, e então o policial os interrompe e ela precisa sair, mas em seguida Ângela chega chorando, e Leonardo fala para ela não chorar porque tudo vai ficar bem, e ela diz que sim, e conta que está ajudando Nancy em tudo que é possível, e garante que no dia seguinte eles vão resolver tudo. Leonardo fala que só de Ângela estar ali para ele já é suficiente, e garante que vai sair da cadeia, e eles vão ficar juntos. Por outro lado, Fedra está olhando os exames de Clarita junto com Dario, e fala que por enquanto não pode dizer nada concreto, e diz que eles vão precisar esperar para ver as próximas reações de Clarita. Ela diz que vai embora, e que precisa passar para ver Gerardo, porque Beatriz está muito mal. E fala para o filho descansar também, porque foi um dia muito cansativo. Fedra sai, e Dario vai até Clarita, e segura a mão dela dizendo que sabe bem que ela está escutando, e diz que o irmão dela está muito feliz que ela esteja reagindo, e diz que ela é jovem e tem toda uma vida pela frente. E quando ele vai sair, Clarita puxa o braço dele, e Dario fica paralisado. E ela abre os olhos e fala o nome de Dario, que fica em choque. No hospital, o Gart está com Beatriz, quando Gerardo chega e ele fala que Bia não está bem, e é melhor ele se despedir. Gerardo senta do lado da esposa, e pede para ela não o deixar, e diz que ela é o amor de sua vida, e chorando escuta quando os batimentos de Beatriz param, e ele fica desesperado e abraça a esposa que acabou de partir. Na vila, Luz e Pablo voltam discutindo porque os vizinhos chamaram a polícia, e ele muda de assunto pedindo um beijo de Luz, mas ela fala para ele parar, mas Pablo pergunta se ela tem certeza, e então os dois começam a se beijar, e escutam a voz de Guilherme perguntando o que eles estão fazendo. No hospital, o Gart entra na sala com Hélida, e fala para Gerardo que tudo vai ficar bem, e pede para Hélida arrumar a sala do patrão. Mas Gerardo diz que quer ficar com sua esposa mais um pouco, e então eles respeitam e saem do quarto. Por outro lado, Ângela conta para Leonardo que Beatriz está entubada, e ele fica desacreditado, e então Nancy chega e fala: "Eu não tenho boas notícias."
e conta que estão acusando Leonardo de ter causado a morte do ciclista propositalmente. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.